E a Igreja Universal está sendo acusada de ter retirado mais de 600 milhões de reais por ano lá da Angola, que é um país pobre da África. A Igreja Universal do Reino de Deus, comandada pelo bispo Edir Macedo, é acusada de retirar ilegalmente desse país africano cerca de 30 milhões de dólares ou 166 milhões de reais na cotação atual. Essa retirada, segundo a denúncia, era feita a cada 3 meses. As denúncias foram realizadas por bispos angolanos que se rebelaram contra a instituição e denunciaram a alta cúpula da igreja às autoridades locais. As informações são do portal UOL. De acordo com a acusação, o ex-diretor da TC Record África e também pastor Fernando Henriques Teixeira seria o operador responsável pela retirada do dinheiro ilegal. Atualmente, um total de 120 milhões de dólares ou cerca de 664 milhões de reais na cotação atual. Segundo ele, eram desviados todos os anos e o esquema teria ocorrido durante os últimos 11 anos. Amém. Armando Tavares, ex-bispo angolano da igreja, utiliza uma metáfora para explicar o que ocorria na instituição religiosa. A imagem para representar o que acontecia em Angola era de um saco sem fundo. Tudo o que entrava saía. Depoentes afirmam que os valores eram retirados da tesouraria da igreja e levado para a TV Record. Segundo ele, era mais fácil para um diretor da emissora fazer essas operações do que um pastor normal. O pastor tem uma visibilidade mais ampla no púlpito. Muita gente conhece o pastor, mas não conhece os diretores da Record. É o que diz o denunciante. João Bartolomeu, que é outro bispo que participou do movimento angolano contra a Igreja Universal, acusa a rede de televisão de cometer crime de evasão de divisas. Ele diz que existem várias maneiras de fazer sair o dinheiro e, dependendo das regras de limite em cada um, eles mandam viajar por vários países ou para vários países se precisarem levar 200 mil dólares para a África do Sul. Cada fiel saía com cerca de 15 mil. Imaginem 50 pastores e 50 esposas viajando cada um com 15 mil dólares. Podia ser simulada uma caravana, uma conferência na África do Sul ou uma inauguração na Catedral de Soweto, por exemplo. Esse procedimento pode ser enquadrado como enriquecimento ilícito e isso também em Angola é crime. São recursos de uma instituição coletiva desviados para fins pessoais. Olha, independente aí da Igreja Universal, né? Lamentavelmente, o que as religiões, muitas religiões, o que elas fazem é vender o nome de Jesus, vender as bênçãos de Deus. As igrejas, as religiões, as igrejas, elas se apossam daquilo que não é delas e vende para o povo. E aí, muitas vezes, o povo, por ignorância religiosa, por temer um Deus, que eles fazem questão de meter na cabeça das pessoas que precisam ter medo de Deus e que precisam dar dinheiro para Deus. A gente nem precisa ter medo de Deus e nem precisa dar dinheiro para Deus. Porque, na verdade, o que acontece é somente enriquecer cada vez mais essas igrejas. Cada vez mais. Independentemente da igreja aí universal do Reino de Deus, é impressionante, gente. Se você vai no YouTube, bota em alguém que está fazendo uma oração, se você vai no canal de televisão, vê alguém que está fazendo oração, olha, aqui é a nossa conta, transfira para cá, ajude a manter a nossa causa. Pelo amor de Deus, minha gente. Lamentavelmente, né, desde os primórdios, desde a era de Cristo, a religião é um grande negócio, um grande negócio. E o produto, e fizeram Jesus de um produto, Deus de um produto, que é vendido todos os dias, vendido todos os dias.
nessa, tá? Olha, eu vou ser bem sincera para vocês. Se eu tiver que ir para o céu, e se a condição de ir para o céu for ter que frequentar uma igreja todo dia e tá dando dinheiro, pode ter certeza que eu já estou dentro do inferno, porque eu não faço nenhuma coisa nem outra. Deus não é uma propriedade das igrejas. Deus, o principal templo para Deus é o nosso corpo, é a nossa casa. Tá bom? Esse é um entendimento meu. Ninguém é obrigado a entender da mesma forma. Não sou contra a quem frequenta as igrejas. Pode ir. Eu não sou contra quem dá o seu dinheiro. Pode dar o dinheiro todo. Trabalhe o mês todinho, receba o seu salário e pode dar para a sua igreja. Fique à vontade. O problema é seu, não é meu. Tá? O problema é seu, não é meu. Esse é o seu entendimento e esse é o meu. Deus não precisa de dinheiro. Para você receber uma bênção, não precisa que um outro homem te abençoe. A gente precisa só de Deus. Sabe, a gente não precisa de intermediário. Não precisamos de intermediário. Tudo isso é que as religiões botam na cabeça das pessoas. Que para chegar a Deus a gente precisa de alguém. Precisa não. A gente precisa ser correto nas nossas ações, tá? A gente precisa ser honesto, a gente precisa ser solícito, a gente precisa ser solidário, a gente precisa ser benevolente, paciente, mas não idiota, mas a gente precisa ajudar o outro, ter misericórdia do outro. É uma série de coisas que a gente precisa, mas a gente não precisa comprar uma bênção não. A gente não precisa comprar uma bênção. Estou dizendo isso porque alguém pode pensar assim, ela está lendo a matéria porque é contra a igreja A ou contra a igreja B. O que a gente tem visto é que muitas igrejas, de várias denominações, o que tem feito é explorar a fé alheia, é explorar a ignorância alheia.